Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens assistentes, professor Luciano, Patologia, e hoje estaremos dando seguimento, sequência aos nossos estudos sobre essa divisão da ciência que estuda os processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais, em nível de célula, tecido ou órgão, que estão relacionados com o desenvolvimento de doenças, de alterações que abarcam a região oral e maxilofacial. Mais precisamente, iremos discorrer nessa aula inicial, desenhada dentro de um formato bem abrangente, o nosso plano de ensino, buscando, dentro dessa perspectiva, realizar a construção de um mapa conceitual, de um mapa mental do nosso semestre, expondo de maneira introdutória diversos conceitos, definições já preconizados, que também acredito que julgo serem relevantes dentro da patologia oral e maxilofacial, entendendo, logicamente, que esses assuntos não poderão ser esgotados por ser esta apenas uma simples e modesta abordagem preliminar aos respectivos enunciados. Dentro desse raciocínio, solicito aos senhores e senhoras que se atentem, pois a patologia oral e maxilofacial trabalha construindo conhecimento dentro de um formato translacional, cumulativo, cíclico e espiral, ou seja, acessamos, abordamos e abordaremos constantemente conceitos já discutidos em outros momentos dentro da patologia geral e até com certa constância, com certa frequência, são e serão necessários conhecimentos de outras disciplinas, de outras matérias, para a compreensão da patologia oral e maxilofacial. Então, fica perceptível que deveremos dispensar um importante esforço, um esforço robusto para atingirmos o nosso alvo, que acredito ser a construção de um conhecimento relevante, significativo, expressivo dentro desta disciplina. Bem, diante disto, caneta e papel na mão e façam suas anotações, seus registros. Se necessário, acesse registros, aulas anteriores que podem nos ajudar a estruturar esse raciocínio de hoje sobre a patologia oral e maxilofacial. Pontuo com vocês que, apesar de não apresentar complexidade, obscuridade, esta tão importante disciplina possui um significado volume, um expressivo volume de lâminas em cada uma de suas aulas. Então, peço a você dedicação, um comportamento proativo, paciência quanto ao tempo de nossos encontros, de nossas gravações. Se o mesmo, em alguns momentos, se demonstrar, se apresentar a você um pouco abundante, ou podemos dizer extenso, se necessário for, pause o mesmo e depois, a seu tempo, retome a sua visualização. Então, vamos lá? Patologia, ciência que estuda os processos que envolvem as alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível de célula, tecido ou órgão, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. E dentro do nosso contexto, com foco na área bucomaxilofacial. Bem, aqui eu apresento aos senhores a nossa bibliografia básica, utilizada para estruturar essas nossas aulas, o Bogliolo, Patologia Geral, a Patologia do Robbins, a Patologia Oral e Maxilofacial do Neville e seus colaboradores, e o livro do Miguel Carlos Madeira e colaboradores, Anatomia da Face e Anatomia do Dente. Comigo aqui na tela, então, a programação que vai servir de norte, de bússola, que vai nos direcionar o nosso cronograma neste ano de 2021, primeiro semestre. Então, defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, vamos avançar discutindo um pouquinho de anormalidades dentárias, doenças periodontais, infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais, lesões físicas e químicas, doenças alérgicas e imunológicas, a patologia epitelial, patologia das glândulas salivares, neoplasia de tecidos moles, doenças hematológicas, patologia óssea, cistos e tumores odontogênicos, doenças dermatológicas, manifestações orais de doenças sistêmicas, dor faciais, doenças neuromusculares e a odontologia forense. Entendendo que nós temos temas ilimitados para um tempo limitado. E também estamos sofrendo algumas limitações diante dessa pandemia que assola o Paraná, o Brasil e o mundo. Então, dentro desse contexto, vamos tentar caminhar o máximo possível aí dentro desses temas que eu abordei com os senhores. Mais uma vez, uma simples conceituação, uma simples definição da patologia é o estudo das enfermidades, das doenças. Mais precisamente, é o estudo dos processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais
A nível de célula, você junta algumas células, nós vamos ter tecidos, você junta tecidos, nós vamos ter órgãos. Então, alterações bioquímicas, estruturais e funcionais em nível de célula, tecido ou órgão, que estão relacionados com o quê? Com o desenvolvimento de uma doença. A patologia, didaticamente, nós dividimos ela em patologia geral e a patologia de órgãos e sistemas ou a patologia especial, que é o que vamos caminhar aqui nesse tema, né, nessa disciplina de patologia oral e maxilofacial. Só relembrando com os senhores que a patologia é uma disciplina que está inserida nos cursos da área de saúde, mas é também uma área de atuação. E dentro desse contexto, dentro dessa perspectiva, aqui mais um conceito, patologia é o ramo da ciência médica que estuda as alterações morfológicas e fisiológicas nos estados de saúde. Na gênese da palavra, né? Patos, do grego, né? Patos, sofrimento, doença, logos, estudo das doenças, né? Bem, eu disse que, comentei de forma inicial, que a patologia, ela abarca, ela se atém ao estudo de alterações bioquímicas, estruturais e funcionais. Em que nível? De célula, tecido e órgão, que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Bem, alterações bioquímicas. Só para retomar com os senhores, a célula possui uma composição, a água, sais minerais, lipídios, carboidratos, ácido nucleico, proteínas, e de alguma maneira, muitas vezes, eu tenho a quebra dessa homeostase, a quebra desse equilíbrio, dessa homeostasia da célula. Então, eu tenho alterações bioquímicas, eu posso ter alterações estruturais. Como nós estamos estudando patologia, certo? Eu só gostaria de pontuar que antes de você observar, de você classificar um esfregaço, uma lâmina, então você fez uma punção, você retirou um pedaço, uma peça de um tecido, certo? Antes de você classificar esse esfregaço, essa lâmina como positivo para a malignidade, de forma inicial, pensando na citologia, eu gostaria de trazer alguns itens para o senhor. Estamos fazendo uma aula introdutória, é um primeiro contato com esse tema patologia, provavelmente dos senhores e senhoras que me acompanham nesse momento. Vou trazer alguns conceitos, assim como vou trazer alguns termos, terminologias, algumas imagens para nossa familiarização inicial, tá? Então, alguns termos, terminologias, alguns conceitos, algumas imagens para a gente ir se familiarizando com a patologia. Dentro desse raciocínio, pontuamos que nós temos alterações bioquímicas, estruturais e funcionais a nível de célula, tecido e órgão que estão relacionados com o desenvolvimento de uma doença. Dentro desse raciocínio, por exemplo, eu tenho uma lâmina, eu tenho um esfregaço. O que eu tenho que observar para dizer que esse esfregaço é positivo para a malignidade? A citologia e a histologia contribuem para o reconhecimento e avaliação da intensidade dos processos inflamatórios, em certos casos estabelecendo a natureza do agente causal. As causas dos processos inflamatórios compreendem trauma, substâncias tóxicas, diminuição e interrupção do fluxo sanguíneo, agentes físicos como calor e radiação, além de micro-organismos patógenos. Então, ainda dentro desse raciocínio de alterações estruturais, nós devemos observar numa lâmina, num esfregaço, a presença de anormalidade em mais de uma célula. Estou olhando um esfregaço, uma lâmina. Deve haver a presença de anormalidade em mais de uma célula. Presença de várias características de malignidade em cada célula normal. Eu tenho uma célula normal, ela não está na conformação de uma célula normal, mas eu tenho que ter a presença de várias características de malignidade nessa célula normal. Anormalidade em células bem preservadas, com citoplasma íntegro. Então, ter certeza que ao você fazer a coleta dessa lâmina, a preparação desse esfregaço, certo? Essas células foram bem preservadas. O problema não foi na coleta, não é? No transporte, na fixação, certo? Anormalidades detectadas e comparadas com a estrutura de células normais do mesmo tipo de vizinhança. Ainda dentro desse raciocínio de alterações estruturais, o que você deve observar numa lâmina, num esfregaço, para indicá-lo como positivo para a malignidade? Observar núcleo, tamanho, formato, número de núcleos, observar cromatina, por exemplo, sua conformação, observar citoplasma, tamanho, formato e coloração, tá? Eu pontuei com os senhores que patologia estuda os processos que envolvem alterações bioquímicas, estruturais e funcionais. A nível do quê? De célula, juntamos várias células, nós temos tecidos, juntamos tecidos, nós temos órgãos, certo? Então, pontuei um pouquinho com os senhores sobre alterações bioquímicas, estruturais, e agora vou falar rapidamente, nessa aula introdutória, sobre o que são alterações funcionais. Onde que nós podemos observá-la? Quando nós podemos observá-la? Então,
por exemplo, no desencadeamento de um processo inflamatório. Nós temos os eventos vasculares e os eventos celulares. Os senhores já estudaram ou irão estudar, estão estudando simultaneamente a matéria de imunologia. Os senhores vão se lembrar, se recordar do desencadeamento do processo inflamatório, onde temos eventos vasculares e celulares. Quero deixar claro com os senhores, dentro da visão do Back to Basic, se necessário for, eu retomo com os senhores, dentro da nossa limitação de tempo. Mais uma vez, ressalto que temos temas ilimitados para um tempo limitado, mas, dentro do possível, realizaremos o Back to Basic. Tá? Então, processo infeccioso, eu posso estar tendo alterações funcionais por estar tendo um desdobramento de um processo infeccioso, eu posso estar tendo alterações celulares, que será um dos temas que iremos abordar de forma síncrona e sinérgica, a patologia bucal e maxilofacial, e vamos abordar junto a patologia geral, então vai caminhar junto, né? Então, eu posso estar tendo adaptações celulares, novos crescimentos benignos, malignos, locais ou invasivos, certo? E também, por exemplo, como um desdobramento, eu posso estar tendo a morte celular. Temos diversos tipos de morte celular, autofagia, paraptose, entose, piroptose, mas vamos estudar, vamos dar um foco, devido à nossa limitação de tempo, a necrose e a apoptose. Bem, ainda dentro desse raciocínio, falando sobre patologia, introduzindo termos, conceitos para nossa familiarização, imagens, que eu vou passar algumas para vocês agora, nessa aula inicial, nessa construção do nosso mapa mental, do nosso plano de ensino, né? Então, trago aqui a vocês que na clínica odontológica, para a obtenção de uma amostra, nós vamos observar 3 etapas. A etapa clínica, que é a obtenção dessa amostra, uma etapa laboratorial e uma etapa analítica, né? Então, só para conceituar, uma definição, uma simples definição de biópsia, o termo representa o conjunto de diversos procedimentos cirúrgicos realizados para investigação e elucidação diagnóstico em um paciente vivo. Dentro desse mesmo raciocínio, né? Então, como é que você vai fazer a obtenção dessa amostra, né? Então, você vai fazer um processo incisional ou excisional. Incisional é a remoção parcial da lesão. Lesões extensas, isso acontece quando você tem uma lesão extensa, indicado quando suspeita de malignidade, essa imagem superior aí do lado direito. Excisional, a remoção total da lesão, indicado em casos de lesões de pequenas dimensões, lesões bem delimitadas e de fácil acesso. Bem, eu consegui a amostra. É lógico que o pessoal do laboratório, né, que você muitas vezes vai realizar uma parceria, a pessoa que vai fazer a coleta e o pessoal que vai receber do laboratório, que vai fazer a análise, né, se você não for o analista, vai te orientar como fazer o correto acondicionamento, o transporte, a recepção, a coleta, a recepção, muitas vezes, dessa amostra, a preparação desta amostra, né? Eu trouxe aqui alguns itens só para ilustrar a aula de uma forma bem rápida, né? Então, dentro dessa coleta, após a coleta da amostra, vai haver uma fixação da amostra, por exemplo, vamos usar formol tamponado, né, para preservar a amostra, porque senão a amostra, você coleta a amostra, mas você não preserva ela da forma adequada, você não fixa, não preserva ela da forma adequada, lá na frente você vai ter a falsa impressão de haver malignidade nessa sua coleta, né? Então, envio da amostra ao laboratório com fixação, com ficha de requisição, com detalhes da amostra, macroscopia, descrição das características observadas a olho nu, a macroscopia também, às vezes, para a realização da clivagem é necessária descalcificação, por exemplo, o tecido está muito duro, você não consegue cortar isso em fatias, certo? Pequenininhas, fininhas, para que você possa observar no microscópio, então, muitas vezes, é necessário fazer a descalcificação, ou seja, o procedimento de amolecimento da amostra, o processamento histotécnico, então a desidratação, diafanização, sai álcool e faz essa troca com xilol, né? E também depois nós vamos realizar o que? A coloração. Por exemplo, existem várias colorações. HE, que é a hematoxilina eosina, que a grande maioria das vezes se utiliza essa coloração, né? Para visualização do quê? Das estruturas. Colorações especiais, por exemplo, o PAS, o ácido periódico de Schiff, evidencia o quê? Glicogênio, fungos, a coloração de Grott, que vai visualizar fungos. Muitas vezes nós fazemos essa coloração de bar, bacilo álcool ácido resistente, e na sequência vamos fazer a amostra. A ideia aqui dessa lâmina que eu trouxe para os senhores é para os senhores entenderem que você tem que fazer a coleta da amostra, você vai ter que fazer a fixação dela, o transporte dela,
a coloração adequada dessa amostra para que você possa observá-la de uma forma correta. Aqui é só para mostrar para os senhores do lado direito o resumo da coloração de Ziehl-Neelsen, e aqui do lado esquerdo a coloração de Ziehl-Neelsen, do lado direito uma amostra mostrando a visualização de Mycobacterium tuberculosis. Bem, dentro desse raciocínio da patologia, eu gostaria de pontuar com os senhores, isso também vai ser visto de uma forma síncrona e sinérgica na patologia geral, mas basicamente nós vamos observar as patologias, elas vão ter 4 grandes blocos. Então eu vou observar alterações a nível de células, celulares, eu vou observar também alterações dentro de um processo de inflamação e reparo, vou observar distúrbios vasculares e muitas vezes vou observar o desenvolvimento de novos crescimentos de neoplasmas. Bem, dentro de um raciocínio, se você quer pontuar sobre os aspectos que constituem uma patologia, dentro de uma visão translacional, então, basicamente, eu vou ter esses quatro itens. Eu quero categorizar uma patologia. Então, as patologias vão ter um agente etiológico, a etiologia, uma patologia vai ter a patogenia ou fisiopatologia, uma patologia vai ter alterações morfológicas e desordens funcionais, e uma patologia vai ter suas manifestações clínicas. Qual patologia? Por exemplo, dengue, Covid-19, hanseníase, melanoma, não importa, ela vai ter um agente etiológico e ele vai ser de origem genética ou adquirida, vai ser único ou múltiplos, tá? E é lógico que também está o padrão de resposta do indivíduo. Por exemplo, eu tenho um câncer de pele. Esse câncer de pele foi por exposição ao sol. Muitas vezes, este que vos fala pode ficar exposto a um determinado período ao sol, sem apresentar esse câncer, e outras pessoas podem ficar expostas a este mesmo período que eu fiquei e apresentar esse câncer. Ou seja, então, nós vamos ter que observar o padrão de resposta. Tá? Então, o agente etiológico pode ser único, pode ser múltiplo, tá? Pode ser genético adquirido, mas eu vou ter um agente etiológico. Eu vou ter a patogenia ou a fisiopatologia, certo? Como é que acontece o desdobramento dessa patologia no meu organismo. É importante entender que, basicamente, para mim não ficar trabalhando só cuidando de alterações morfológicas, desordens funcionais e manifestações clínicas, ou eu atuo eliminando, impedindo a exposição, de alguma maneira extinguindo, retirando de cena esse agente etiológico, ou eu atuo sobre a fisiopatologia. Se eu não o fizer, eu vou ficar o tempo inteiro trabalhando em cima das alterações morfológicas, desordens funcionais e as manifestações clínicas. Bem, então, dando sequência à patologia oral e maxilofacial, após essa introdução, essa breve introdução da patologia geral, eu gostaria de pontuar com os senhores, eu preparei, eu pensei, tá, numa perspectiva da patologia oral e maxilofacial, em 15 itens para a gente tentar abordar nesse semestre, certo? Então, a ideia é começar com patologias que demonstram defeitos do desenvolvimento da região oral e maxilofacial, fendas, fossetas, patologias a nível de língua pilosa, macroglossia, microglossia, cistos, né, palatino, nasolabial, mandibular, foliculares, atrofia hemifacial, hemihiperplasia, displasia odontomaxilar, desostose mandíbulo-facial. Aqui algumas imagens de uma fenda, de uma fosseta, certo? Aqui imagens dentro desse contexto, né, que nós acabamos de pontuar, de uma atrofia hemifacial. Seguiremos depois discutindo um pouquinho de anormalidades dentárias. Dentro desse bloco, desse tema, iremos discutir alteração do desenvolvimento do número de dentes, do tamanho de dentes, da forma de dentes, na estrutura dos dentes, fatores ambientais, a pigmentação dentária, a perda de estrutura dentária. Aqui algumas imagens para ilustrar a minha fala, né? Observando alterações no número de dentes, no tamanho de dentes, na coloração, na pigmentação de dentes. Depois vamos avançar dentro dessa mesma aula, da aula 2, tem um segundo item, doença pulpar e periapical, aí nós vamos discutir pulpite, dentina secundária e terciária, calcificações pulpares, granuloma periapical, abscesso periapical, celulite, osteomielite, osteite condensante. Então, aqui algumas imagens para ilustrar a fala. E, na sequência, discutiremos um pouquinho de doenças periodontais, hiperplasia gengival, gengivites, descamativa, granulomatose, plasmocitária, hiperplasia, periodontite. Aqui também trago algumas imagens para ilustrar
essa nossa fala de forma inicial, para que os senhores tenham algumas imagens para familiarização inicial, né? Depois seguiremos com discutindo algumas infecções dentro dessa visão da patologia oral e maxilofacial, infecções bacterianas, fúngicas, protozoárias e virais. Então, dentro da visão das infecções bacterianas, o impetigo, erisipela, faringite, sífilis, gonorreia, tuberculose, hanseníase, sinusite, fungos e protozoários, infecções fúngicas e protozoárias, né? Candidíase, histoplasmose, blastomicose, virais, o herpes, o simples, o zoster, né? O conhecido como cobreiro, varicela, sarampo, rubéola, HIV, cachumba, né? E aqui para os senhores algumas imagens para que os senhores observem, tem um contato, uma familiarização com esta minha fala, saiam do abstrato e venham para o concreto, observando as imagens. Depois vamos discutir um pouquinho de lesões físicas e químicas, linha alba, ulcerações traumáticas, queimaduras elétricas, térmicas e químicas, necrose anestésica, trauma oral por práticas sexuais, tatuagem, piercings, melanose, cistos. Mais aqui trazendo uma imagem demonstrando a queimadura elétrica, queimadura térmica e química, não é? No caso da queimadura química por aspirina, o ácido acetilsalicílico. Depois, na sequência, doenças alérgicas e imunológicas, a papilite lingual transitória, estomatites, a granulomatose. Aqui mais algumas imagens para a familiarização das senhoras e senhores que me ouvem nesse momento. Depois seguiremos com a patologia epitelial, lesões epiteliais benignas associadas, por exemplo, ao HPV, né, o papiloma vírus humano, xantoma verruciforme, queratose seborreica, melasma, pentigo, mácula, melanoma, o SEC, né? Vamos discutir bastante sobre ele, carcinoma, adenoescamoso, o CBC, o carcinoma basocelular, nasofaríngeo, seio maxilar. Aqui eu trago para os senhores uma imagem do SEC, né? Carcinoma espinocelular. Avançamos aqui, seguindo também, observando o melanoma. Depois avançaremos sobre as patologias das glândulas salivares, celulitíase, celorreia, xerostomia, aplasia, mucocele, rânula, quelite, síndrome de Sjögren. Aqui para os senhores observarem, aqui uma imagem, né, de uma boca seca, né? E aí eu gostaria só de pontuar com os senhores que aqui do lado direito eu tomei a liberdade já de forma inicial de posicionar os senhores. Muitas vezes essa boca seca, esse lábio dessa maneira que está sendo mostrada na imagem para os senhores, é uma reação, é uma situação reativa, reacional, né? Por exemplo, ao uso de alguns medicamentos. Aqui eu tomei a liberdade de pontuar o Roacutan, que é muito utilizado para tratamento estético, vamos usar o termo assim, para alguns, né? Para outros não, para espinhas, né? Para excesso de espinhas, né? A cialolitíase. Dentro desse raciocínio, vamos avançar com patologia das glândulas salivares, e aí pontuando sobre neoplasias, né? Adenoma, oncitoma, oncitose, o carcinoma, e aqui uma imagem de um adenoma canalicular para os senhores observarem, senhores e senhoras. Avançamos na sequência para neoplasia de tecidos moles, fibroma, hiperplasia fibrosa, miofibroma, mucinose oral focal, lipoma, neurofibroma, hemangioma, rabdomioma, leiomiosarcoma, rabdomiosarcoma. Então, aqui algumas imagens também para os senhores irem se familiarizando com a terminologia. Rabdomiosarcoma, leiomiosarcoma na tela para os senhores, né? O rabdomiosarcoma é uma neoplasia maligna característica pela diferenciação em músculo esquelético, e no leiomiosarcoma pela diferenciação em músculo liso. Hemangioma. Aqui um sistema de estadiamento que nós vamos buscar discutir na patologia como um todo, né? Na geral e na oral e maxilofacial. Esse sistema de estadiamento TNM eu vou discutir com os senhores atempadamente, né? Mas existe uma forma de categorizar esses tumores, né? Trazer a nomenclatura. Doenças hematológicas, hiperplasia linfóide, hemofilia, anemias, talassemias, leucemias, linfomas, mielomas. Dentro da patologia geral, está pensado para os senhores que vão nos acompanhar nesse semestre discutirmos a interpretação de exames laboratoriais, né? E aí vamos aproveitar e discutir um pouquinho também destas patologias pontuadas aqui, doenças hematológicas, a leucemia, e aqui demonstrando um sangramento gengival espontâneo. Depois vamos avançar dentro desse raciocínio ainda na patologia óssea, osteogênese imperfeita, osteopetrose, desostose cleidocraniana,
osteoclorose, cisto ósseo, displasia, condroma, fibroma, condrossarcoma, aqui um condroma maxilar, para os senhores observarem a imagem, cistos e tumores odontogênicos, cisto dentígero, cisto de erupção, queratocisto, cisto gengival, cisto odontogênico, carcinoma odontogênico, fibroma ameloblástico, e aí vamos discutindo aqui na imagem para os senhores um ameloblastoma, cisto odontogênico, doenças dermatológicas, pretendemos avançar discutindo displasia ectodérmica, nevos, disqueratose, xeroderma pigmentoso. Vamos avançar dentro dessas doenças dermatológicas, né? Aqui na imagem, para os senhores observarem um pênfigo, lúpus eritematoso sistêmico, nevos, essas manchas, né? Denominadas de nevos. E depois nós vamos avançar, já estaremos quase encerrando o semestre, manifestações orais de doenças sistêmicas, mucopolissacaridoses, proteinose, icterícia, amiloidose, anemia perniciosa e ferropriva, gigantismo, né? Aqui está a amiloidose, para os senhores observarem as características dela na cavidade oral. Os senhores vão observar aqui o gigantismo. Avançaremos daí, como último item, dor facial, doenças neuromusculares e a odontologia forense. Aqui, na próxima lâmina, temos aí demonstrando a paralisia de Bell, paralisia facial, né? Aí temos nevralgia de trigêmeo, nevralgia glossofaríngea, transtorno de ardência bucal, né, de geosia, hipogeosia. Aqui uma imagem encerrando a nossa apresentação, a paralisia de Bell. Eu quero agradecer a você pela companhia até aqui. Muito obrigado e até mais.